Olá, hoje nós vamos falar sobre o tratamento contra a tuberculose. Então, a gente sabe que hoje, ainda hoje, a tuberculose é um problema de saúde pública no Brasil. É uma doença que a transmissão é por via aérea, ela é transmitida por pacientes bacilíferos, aproximadamente 90% dos pacientes de forma pulmonar, a forma que potencialmente pode transmitir a doença, e desses pacientes, 60% tem a forma bacilífera. A gente sabe que as formas exclusivamente extrapulmonares, elas não transmitem a doença. Qual que é a chance de um indivíduo que teve o primeiro contato com o bacilo adoecer? É uma chance de aproximadamente 5%. Os indivíduos que não adoecem, eles têm um risco de 5% também ao longo da vida de virem a ter uma reativação dessa infecção. Então, a gente tem alguns princípios gerais do tratamento, a gente vai falar sobre as drogas que são utilizadas pelo Ministério da Saúde para tratar a tuberculose. O primeiro princípio é que a gente vai ver que é uma associação de medicações. Então, a gente tem 4 drogas numa primeira fase, 2 drogas numa segunda fase. Por que é necessário uma associação? Para fornecer proteção cruzada, para reduzir o risco de resistência bacilar. E essas fases, a gente tem 2 fases. Esse regime ele é prolongado. Tem uma primeira fase que é chamada de fase intensiva, cujo objetivo é dar uma reduzida na população bacilar, seguida por uma fase de manutenção, que é chamada também de fase de esterilização, em que eu vou eliminar esses bacilos persistentes. E o tratamento ele deve ser diretamente observado para garantir cura duradoura da doença. O chamado TDO, que é o tratamento diretamente observado, ele visa fortalecer a adesão do paciente. O paciente tem acesso, né, ao profissional de saúde para poder tirar suas dúvidas, fazer eventuais queixas, e isso fortalece o vínculo e a gente tem uma taxa de cura maior. Idealmente, se o paciente puder ser observado pelo agente de saúde tomando a medicação de segunda a sexta-feira, é o ideal. Então, o agente de saúde, ele oferece o tratamento de segunda a sexta-feira e deixa com o paciente o tratamento para o final de semana. Isso seria o ideal. Mas se a gente tiver 24 doses observadas na primeira fase e 48 doses observadas na segunda fase, eu já considero um tratamento diretamente observado com sucesso. E o TDO, ele reduz caso de abandono. Isso também é muito importante, a gente vai ver que tem alguns efeitos adversos associados ao uso dessas medicações, e se a gente tem um fácil acesso do paciente a um profissional de saúde, a gente pode estar facilitando, né, as orientações e aumentando essa adesão terapêutica. Então, no Brasil, os esquemas para tratamento são preconizados pelo Ministério da Saúde. Então, a gente tem 4 esquemas terapêuticos que a gente vai ver. Então, a gente tem o esquema básico, que ele é utilizado na maior parte dos pacientes. A gente tem um outro esquema, chamado esquema para meningoencefalite e osteoarticular. Um terceiro esquema, que são os esquemas especiais. E um quarto esquema, que são esquemas para multiresistência. Então, aqui na aula, a gente vai focar no esquema básico, no esquema para meningoencefalite e osteoarticular e nos esquemas especiais. Os esquemas de multiresistência, eu não vou me aprofundar neles, né? São normalmente manejados por profissionais especialistas, né? Nesses casos de multiresistência. Então, é um assunto um pouco mais específico do que o assunto para o clínico geral. Então, vamos lá. O esquema básico, né? Então, o esquema básico, ele é formado por 4 drogas durante 2 meses. Então, a fase intensiva, a gente tem o uso da rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. Então, a gente tem 2 meses de 4 drogas e a gente tem 4 meses com 2 drogas, a rifampicina e a isoniazida, nessa fase de manutenção. O que é que muda se esse esquema for dado para criança?
Se o esquema for dado para criança, a gente não usa o etambutol por conta do risco de neurite óptica. Então, esse risco ele ocorre tanto no adulto quanto na criança, mas é importante que o paciente se queixe para que o médico dê o diagnóstico. Então, por não existir uma certeza que o paciente pediátrico vai perceber e vai relatar, a gente não utiliza o etambutol em crianças. Então, essas drogas são drogas dadas por peso, ajuste por peso. Todos esses agentes, essas 4 drogas combinadas fixas, são facilmente absorvidos por via oral, é um dos objetivos do tratamento. Tem uma ampla distribuição para a maioria dos tecidos e fluidos, incluindo o líquor, é importante também para a cobertura. E o ideal é que o paciente ele vá ingerir os comprimidos com água 1 hora antes ou 2 horas após a refeição, uma vez por dia. Então, quais são as indicações do esquema básico? Então, como eu falei, o esquema básico ele é o mais utilizado. Então, o esquema básico é utilizado para casos novos de todas as formas de tuberculose pulmonar e extrapulmonar, exceto meningoencefalite e osteoarticular, que a gente viu que tem um esquema só para ela. E esses pacientes podem estar infectados ou não pelo HIV, vai ser esquema básico. Além do caso novo, qualquer caso de retratamento, que pode ser uma recidiva ou um retorno após abandono, também se enquadra em esquema básico, no esquema básico. Qual que é a diferença? O que é considerado um caso novo, um retratamento? O que é uma recidiva? O que é um retorno após abandono? Então, o caso novo é considerado aquele paciente que nunca utilizou medicação para tuberculose ou que utilizou por menos do que 30 dias. Ele é classificado como portador de caso novo. Se o paciente já adoeceu alguma vez no passado, já usou o esquema básico, ou se foi há mais tempo, né, quando a gente tinha ainda o esquema 1, e esse paciente ficou curado e adoeceu novamente, isso é considerado recidiva. E o abandono são aqueles pacientes que utilizaram por mais do que 30 dias, mas por um tempo menor do que o preconizado para o tratamento. E muda, eu saber se é caso novo ou se é retratamento, muda num detalhe muito importante. Então, normalmente, a gente não solicita cultura para os casos novos, mas a gente solicita cultura para aqueles pacientes em retratamento. Isso eu falo no início do tratamento. Então, no início do tratamento, quando eu sei que se trata de um retratamento, a gente solicita cultura desses pacientes. O outro esquema, né, é o esquema para tratamento da meningoencefalite osteoarticular. Então, é um esquema que lembra o esquema básico com um detalhe muito importante. Eu tenho um prolongamento da fase de manutenção. Então, se a gente for observar aqui, a minha fase intensiva também são, né, com 4 drogas durante 2 meses. Mas a minha fase de manutenção, a gente vai utilizar 2 drogas durante 10 meses. Então, vai ter um tempo total de tratamento de 12 meses para os pacientes que têm meningoencefalite e doença osteoarticular tuberculosa. Vamos falar um pouco dessas 4 principais drogas, que são as drogas, né, utilizadas no esquema básico. A primeira droga é a isoniazida. Então, a isoniazida é uma droga que ela é bactericida, ela impede a formação da parede celular das micobactérias, tem o poder de atravessar a barreira hematoencefálica, tem metabolização hepática e via de excreção renal. Um detalhe muito importante da isoniazida, ela é uma droga que tem o potencial de elevar transaminases. Isso é importante, a gente vai voltar a falar sobre isso mais na frente da aula. Uma outra droga que também é utilizada no esquema básico é a rifampicina. Então, a rifampicina é uma droga bactericida, atua inibindo a síntese de DNA e tem um grande poder esterilizante, a rifampicina. E, infelizmente, é uma das drogas em que a gente vem tendo mais resistência descrita nos últimos anos. A rifampicina é uma droga de metabolização hepática e excreção renal e fecal,
E veja que também é uma droga que pode elevar transaminases. Um outro detalhe muito importante com relação à rifampicina é que ela reduz a efetividade dos anticoncepcionais orais. Então, mulheres em idade fértil, a gente precisa orientar com relação a isso, essas mulheres que estão fazendo tratamento contra a tuberculose. A droga é a pirazinamida. A pirazinamida na medicina ela é utilizada apenas para tratar tuberculose. Ela pode ser bactericida ou bacteriostática, a depender do inóculo, tá? Ela é uma prodroga, então ela tem um metabólito, que é o ácido propiônico. O ácido propiônico reduz o pH para um nível que impede o crescimento do bacilo. Esse é o mecanismo de ação da pirazinamida. A pirazinamida tem metabolismo hepático, tem excreção renal e também pode causar elevação de transaminases. Então, a gente viu até agora 3 drogas do esquema básico, essas 3 têm o potencial de elevação de transaminases. A última droga é o etambutol, né? O etambutol foi a droga que foi associada ao esquema nos últimos anos. Então, os esquemas anteriores, que era o esquema 1, era formado por rifampicina, pirazinamida, isoniazida sem o etambutol. E o esquema básico, ele já entra, né, com a aquisição do etambutol a esse esquema terapêutico de associação. Então, o etambutol, ele é bacteriostático, ele interfere na síntese da parede celular, tem metabolismo hepático, tem excreção renal, ele não atravessa a barreira, se a barreira hematoencefálica, se essa meninge estiver íntegra, mas se eu tiver inflamação, eu consigo atravessar, né, conseguindo ali uma concentração em torno de 10 a 50% da concentração sérica. E tem o efeito adverso, que eu já falei quando a gente falou do esquema básico, que é a neurite óptica. E vamos falar um pouco das reações adversas aos esquemas para tratamento de tuberculose. Então, a gente classifica essas reações adversas como reações adversas menores e reações adversas maiores. As reações adversas menores, elas não justificam a substituição do esquema. A gente orienta o paciente, a gente vai ver que em alguns casos a gente pode precisar associar medicações, mas a gente não muda o esquema original, né? E a gente tem uma prevalência em torno de 5 a 20% dos pacientes que vão apresentar uma reação adversa chamada de menor. Já as reações adversas maiores, pela sua gravidade, elas justificam uma alteração definitiva do esquema terapêutico. E a gente já conhece quais são os pacientes que têm risco de reação adversa maior. Então, aqui a gente tem nessa foto que eu coloquei para vocês, aqui a idade, a partir da 4ª década, a dependência química ao álcool, pacientes com ingestão diária de álcool maior do que 80 gramas, pacientes desnutridos com perda de mais de 15% do peso corporal também, pacientes com história de doença hepática prévia e pacientes co-infectados pelo HIV, principalmente nas fases mais avançadas de imunossupressão. São pacientes que têm risco maior de reação adversa maior. Ainda assim, esses pacientes eles se iniciam ou com o esquema básico ou, se for o caso, esquema para meningoencefalite ou osteoarticular. Então, vamos falar das reações adversas chamadas de menores. Então, antes da gente falar dos efeitos menores, é importante a gente ter em mente que o tratamento original, o esquema básico, ou o esquema para meningoencefalite ou osteoarticular, se for o caso, eles têm taxa de cura superior aos esquemas especiais. Por isso que é extremamente importante que a gente tente manter esses esquemas originais. Então, a gente só muda para um esquema especial se realmente esse efeito adverso tiver uma gravidade maior. Então, vamos ver alguns efeitos adversos relatados na literatura e algumas formas de manejá-los. Então, a intolerância digestiva, paciente apresentar sintoma dispéptico, náusea, vômito, epigastralgia, pode ocorrer com qualquer uma das drogas. Então, o que a gente faz? A gente reformula o horário de administração da medicação. Então, a gente tem a prioridade de usar em jejum,
né? Se o paciente tiver esse efeito adverso, a gente pode estar utilizando após a refeição e pode até avaliar, né, o uso de uma medicação sintomática para melhorar a adesão terapêutica. Um efeito adverso bem interessante e curioso, né, é o suor e urina de cor avermelhada associada à rifampicina. A gente tem um sintoma que pode assustar, mas que é um sintoma benigno. Então, a gente apenas orienta o paciente que isso não tem nenhum problema, faz parte dessa metabolização da droga. Outro efeito adverso que pode acontecer é prurido e exantema leve. São associados à isoniazida e à rifampicina. Se for necessário, a gente utiliza um antihistamínico, mas não retira o esquema original do paciente. Eu posso ter dor articular associada com a isoniazida e com a pirazinamida. A gente pode utilizar AINES para isso, né? Para manejar essa dor, mas também não tira o tratamento original. Eu posso ter neuropatia periférica. Essa é uma das manifestações mais comuns, está associada principalmente com a isoniazida. E isso ocorre principalmente nos pacientes diabéticos e desnutridos. Então, a gente utiliza a vitamina B6 para poder compensar, controlar esse efeito adverso. Inclusive, nos pacientes desnutridos, a gente já pode iniciar o esquema de tratamento com a vitamina B6, com a piridoxina profilática. Posso ter elevação de ácido úrico, hiperuricemia, tanto com quanto sem sintomas. Isso está associado ao etambutol e à pirazinamida. A gente vai orientar a alimentação, orienta uma dieta hipopurínica. Posso precisar usar alopurinol, posso precisar usar colchicina, se necessário, para crise de gota, mas não retira o esquema original de tratamento. Posso ter cefaleia e mudança de comportamento, o paciente apresentar-se com euforia, com insônia, com depressão, com ansiedade, com sonolência. Isso é associado à isoniazida e a gente orienta, né, com relação a essas manifestações. Pode precisar de uma consulta com um especialista, né, para manter o segmento desse paciente, mas também não justifica suspender a medicação original. E posso ter febre associada à isoniazida e à rifampicina, a gente orienta, a gente medica com antitérmico, mas não suspende o tratamento original pelo fato de esquema básico e esquema para meningoencefalite osteoarticular, se for o caso, tem taxa de cura superior ao tratamento dos esquemas especiais. Porém, quando a gente fala dos efeitos adversos maiores pela sua gravidade, aí sim a gente precisa migrar para um esquema especial. Então, eu posso ter exantema ou hipersensibilidade de moderada a grave, associada com etambutol, com a isoniazida, com a rifampicina. A gente suspende o tratamento. Nos casos moderados, a gente reintroduz as medicações de uma a uma após a resolução do quadro, para a gente tentar identificar qual foi a droga a que o paciente teve a reação para substituir. Nos casos mais graves, após a resolução do quadro, a gente já migra para um esquema especial por conta do risco maior que esse paciente está sujeito. Um outro efeito maior é a psicose, crise convulsiva, encefalopatia tóxica e coma. São efeitos graves associados à isoniazida. A gente suspende a isoniazida e migra para um esquema especial sem essa droga. A neurite óptica está associada ao etambutol. O esquema especial, né, associado a esse, a efeitos graves com o etambutol, é manter o mesmo esquema e só retirar o etambutol. Esse é o esquema especial sem o etambutol. Posso ter hipoacusia, vertigem e nistagmo associado à streptomicina, e aí a gente suspende a streptomicina. A rifampicina pode dar trombocitopenia, leucopenia, eosinofilia, anemia hemolítica, eu posso ter hemólise, a granulocitose, vasculite e nefrite. E aí a gente migra para um esquema especial sem a rifampicina. E a pirazinamida pode gerar rabdomiólise, com mioglobinúria e insuficiência renal.
a gente migra para um esquema especial sem a pirazinamida. Bom, um efeito adverso que ele é muito explorado por sua importância, né? Tanto na prática médica quanto nos concursos, em provas de concurso, provas de residência, é o efeito adverso de elevação de transaminases em pacientes que estão tratando a tuberculose. Então, a gente vai aqui avaliar, né, esse quadro, para a gente poder entender qual é a conduta que a gente tem. A gente tem dois perfis de paciente. Então, eu tenho um paciente que já tem doença hepática prévia e eu tenho pacientes que não têm doença hepática prévia e que desenvolveram elevação de transaminases com as medicações. Então, veja bem, naquele paciente que ele já tem uma doença hepática prévia, o primeiro ponto que eu olho, o paciente tem cirrose ou não tem cirrose? Porque eu sei que com o uso da minha medicação, esse paciente pode ter um insulto hepático. Então, veja bem, se esse paciente ele é hepatopata e ele já tem cirrose, eu não posso arriscar com esse paciente. Eu vou entrar com um esquema especial para ele. Se o paciente ele não tem cirrose, a gente vai olhar para as transaminases. Então, se eu tenho transaminases menores do que 5 vezes o limite superior do normal, eu arrisco entrar com o esquema básico. Eu entro com o esquema básico e eu vou acompanhar esse paciente. E a gente entra com o esquema básico porque a gente lembra, né, daquele conceito prévio. O esquema básico tem taxa de cura maior. Então, nesse caso, vale a pena a gente arriscar acompanhando esse paciente de perto. Porém, se esse paciente ele não tem cirrose, mas ele tem valores de transaminase 5 vezes o limite superior do normal, também não vale a pena arriscar e também a gente precisa entrar com um esquema especial para ele. Então, esse é o primeiro perfil de paciente. É um paciente que tem doença hepática prévia, seja lá qual for a etiologia, alcoólica, viral, autoimune, e ele tem um diagnóstico de tuberculose. Então, olhamos se tem cirrose ou se não tem cirrose. Se tem cirrose, já esquema especial, a gente não arrisca. Se não tem cirrose, há uma chance de eu poder utilizar o esquema original. Então, a gente olha transaminases. Se as transaminases estiverem menor do que 5 vezes o limite superior do normal, a gente ainda arrisca o esquema original, que aqui eu coloquei esquema básico, mas pode ser o esquema para meningoencefalite ou osteoarticular, se for o caso, o raciocínio é o mesmo. E se ele não tem cirrose, mas tem elevação maior do que 5 vezes o limite superior do normal, a gente também entra com esquema especial e não arrisca. Esse é o primeiro perfil de paciente. O segundo perfil de pacientes são aqueles pacientes que não tinham doença hepática prévia e que desenvolveram efeitos adversos após o início da terapia. Então, a gente tem 3 indicações de suspensão do esquema básico. Então, se o paciente desenvolve icterícia, justifica suspender. Se o paciente desenvolve elevação acima de 3 vezes o limite superior da normalidade associado a sintomas, justifica suspender. E se o paciente desenvolver elevação de transaminases acima de 5 vezes o limite superior do normal, mesmo que não tenha sintomas, é indicação de suspender. E aí a gente suspende e aguarda a normalização da icterícia ou normalização das transaminases. A gente pode aguardar até 4 semanas para isso normalizar. Quando o paciente normalizar, a gente vai reintroduzir o esquema básico aos poucos. Então, eu coloco rifampicina no início, junto com o etambutol. O etambutol, ele entra desde o início, porque ele não causa efeito adverso hepático. Então, eu entro com a rifampicina, em torno de 5, 7 dias, eu doso transaminases para avaliar se a rifampicina está causando elevação. Ficou tudo ok, a gente prossegue. E a gente associa, então, a isoniazida ao esquema terapêutico, aguardo 5, 7 dias, dose o exame, se ficou tudo ok, a gente entra com a pirazinamida. Um percentual pequeno de pacientes, só pelo fato de eu introduzir de uma maneira gradual, pode tolerar esse esquema básico, né? E vão ter pacientes que vão ter reação à pirazinamida, à isoniazida, então a gente vai ter
elevação de transaminases após a introdução da droga, a gente identifica qual foi a droga e a gente pode migrar para o esquema especial sem aquela droga específica. Bom, tem algumas situações, né? Então, veja bem, pode ser que essas transaminases não normalizem após esse período de 4 semanas de observação. E pode ser que eu não tenha esse luxo de esperar, de poder esperar 4 semanas. Pode ser que meu paciente esteja muito grave e que eu não possa deixá-lo sem terapia. Então, nessas duas situações, a primeira, quando as transaminases não normalizam nesse intervalo de 4 semanas, e a segunda, quando o paciente tem um perfil de gravidade, né, que eu não posso aguardar as 4 semanas, eu já entro com um esquema especial. Ok? Então, essa é a forma de raciocínio na hepatopatia. Então, eu coloquei quais são os esquemas especiais associados a essas drogas. E a gente vai ver agora a conduta na nefropatia, que também é um assunto bem explorado. Na nefropatia, a gente não vai precisar mudar as drogas. A gente vai fazer um ajuste de acordo com o clearance desse paciente. Então, esse ajuste ele é necessário se eu tiver um clearance menor do que 30. A rifampicina e a isoniazida, elas dispensam ajuste. A pirazinamida e o etambutol, eu vou ajustar a dose por quilo e vou utilizar menos vezes na semana, conforme eu coloquei aqui na tabela para a gente. Aqui são os esquemas especiais associados às 4 principais drogas. Então, se eu tenho que substituir a rifampicina, eu vou utilizar aqui o esquema indicado. São 2 meses de isoniazida, pirazinamida, etambutol e levofloxacino e 10 meses de isoniazida, etambutol e levofloxacino. Se eu tiver que substituir a isoniazida, eu vou utilizar 2 meses de rifampicina, pirazinamida, etambutol e levofloxacino e 4 meses de rifampicina, etambutol e levofloxacino. Se eu tiver que substituir a pirazinamida, são 2 meses de rifampicina, isoniazida e etambutol e 7 meses de rifampicina e isoniazida. E se eu for ter que tirar o etambutol, na verdade o etambutol a gente apenas retira do esquema, se for necessário, a gente vai ficar com 2 meses com rifampicina, isoniazida e pirazinamida e 4 meses de rifampicina e de isoniazida. Veja que o esquema mais longo é o esquema sem a rifampicina, que é uma das drogas que infelizmente a gente tem tido muita resistência. Quanto maior o tempo de tratamento, a gente sabe que a taxa de abandono também é maior, né? Isso é lamentável. Então, um questionamento importante é a questão do uso do corticoide na tuberculose. Então, o bacilo, ele não é invasivo, o que gera a lesão, na realidade, é a nossa resposta inflamatória ao bacilo. Então, tem situações em que o uso do corticoide modula essa reação inflamatória e reduz sequela. Então, é importante a gente saber quais são as situações em que eu tenho indicação de associar corticoide. Então, primeira situação é a tuberculose miliar. Então, quando eu tenho uma disseminação do bacilo, é importante associar corticoide para reduzir sequela desses pacientes. A outra indicação é pacientes com insuficiência respiratória, eles têm uma mortalidade menor quando a gente associa corticoide. A terceira indicação é pacientes com insuficiência adrenal, por motivos óbvios, né, por não produzirem o cortisol endógeno, e a gente sabe que eu tenho uma taxa de mortalidade maior nesses pacientes, e pacientes que tenham serosite, pericardite, meningite e peritonite. Então, a gente usa a prednisona, 1 miligrama por quilo, durante em torno de 4 a 6 semanas. Depois disso, a gente necessita desmamar essa medicação. A gente já aprendeu que o uso de corticoide por mais do que 14 dias justifica o desmame quando a condição clínica, né, permitir a retirada dessa droga. O controle de tratamento ele é realizado através de baciloscopias no 2º, no 4º e no 6º mês. Se eu pego uma baciloscopia positiva, né, no 2º mês de tratamento, a indicação desse paciente é fazer cultura, eu vou manter a minha terapia até sair o resultado da cultura, que pode demorar, né, em torno de 30 dias em média.
E, para concluir, né, uma situação problema que é também muito explorada, que é o que a gente deve fazer com um recém-nascido coabitante de um caso índice. Então, a gente se pega diante dessa situação e a gente se questiona. Esse paciente ele tem indicação de vacina, a gente vai vacinar agora, a gente sabe que vacina ela protege contra formas graves da doença ao longo da vida. Então, qual é a conduta diante desse caso? Essa é a chamada quimioprofilaxia primária. O objetivo da quimioprofilaxia primária é prevenir a infecção pelo bacilo. Então, como é que deve ser a conduta adequada com esses pacientes? Então, a princípio, a gente não vai fazer vacina nesses pacientes. A gente vai utilizar a isoniazida para esses pacientes por 3 meses. Passaram os 3 meses, a gente faz uma prova tuberculínica nesse bebê. Então, se essa prova tuberculínica positivou, se tiver maior ou igual que 5 milímetros, isso significa que ele teve contato com o bacilo, então a gente prolonga e faz mais 3 meses de isoniazida. E no caso dessa prova tuberculínica estar negativa, menor do que 5 milímetros, aí sim eu suspendo a isoniazida e vacino esse bebê. Nesse último manual do Ministério, ele coloca também a rifampicina como uma possibilidade terapêutica, né, nos casos da quimioprofilaxia. A rifampicina, nesse caso, nessa segunda fase, caso necessário, refazer o esquema de quimioprofilaxia, a gente faria apenas 1 mês de tratamento. Então, aqui a referência bibliográfica dessa aula, foi o Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil, do ano de 2019, que é disponível gratuitamente. E eu espero que a gente tenha conseguido aprender os aspectos principais e fundamentais para o tratamento da tuberculose.